De sorriso aberto, olhos brilhantes, é uma das maiores craques do futebol português. Começou num clube amador, chegou a jogar na Suécia, voltou a Portugal para jogar no Albergaria, depois no Braga e acabou por sair para a Espanha. Atualmente joga no Benfica e hoje está aqui connosco na Rádio Observador. Jéssica Silva, em 40 minutos. Olha, muito e muito obrigada por teres aceitado o convite Bem-vinda, Jéssica. para vir aqui à Rádio Observador. Nós sabemos que a tua vida é sempre a correr de um lado para o outro, agora um bocadinho mais calma, não é? Infelizmente, estás a Sim, recuperar de uma lesão. é verdade, é verdade. Muito obrigada pelo convite. Sim, infelizmente, mas são ossos do ofício, naturalmente. Mais do que a lesão em si, é realmente o timing, porque há muitos jogos e a ser é para as minhas colegas um mês com muita competição. Mas lá está, agora é o foco na recuperação e toca apoiá-las desde as bancadas e pronto, faz parte. O que é o futebol para ti, Jéssica? Bem, o futebol continua a ser a minha maior paixão. Eu realmente sinto muito amor pelo aquilo que faço. É aquilo que eu mais gosto de fazer, aquilo que me dá mais prazer a fazer. E é algo que eu realmente não me imagino sem. Sempre Portanto, quiseste ser jogadora de futebol? não, claro que não. Até porque durante a minha infância, quando eu cresci, nem sabia que existiam equipas de futebol feminino, não sabia que existiam jogadoras de futebol. Mas pronto, entretanto, vocês já devem saber esta história ou não. Conta-nos Mas tudo. uma colega minha apanhou-me lá a jogar na escola, como eu costumava fazer sempre, ou na escola, ou ali à frente da porta de casa. E convidou-me para jogar, porque me via a jogar na escola com os rapazes e disse, tens que ir treinar à minha equipa. E eu fui, gostei muito, não é? Naturalmente, era uma equipa só de raparigas. Gostei muito, percebi que elas também gostaram muito de mim, também sentiram que eu tinha uma aptidão diferente para jogar futebol. E lá está, o futebol sempre foi algo que eu não era o futebol, era jogar à bola, porque eu não gostava de futebol, nem gostava de ver o futebol na televisão. Aquele futebol de rua. Exato, Estar ali até o sol pôr. é claro. Era estar a jogar a bola. Eu não tinha bolas, jogava com as laranjas verdes do quintal da minha avó e dava chutes nas bonecas, nas cabeças das bonecas da minha irmã. Portanto, eu gostava era de jogar a bola, qualquer coisa redonda. E pronto, e foi assim que eu cresci, até ir viver para a Águeda. E foi aí que essa colega me descobriu, levou-me a treinar a esse clube. E como sempre foi aquilo que eu mais gostava de fazer, que eu tinha realmente prazer, pronto, lá comecei a treinar e a jogar nessa equipa e pelo visto tive algum sucesso, tenho tido algum sucesso desde aí e pronto. Algum não, muito mais que merecido. Sim. Olha, no meio de. Obviamente que tu já disseste e é a tua maior paixão, o futebol, mas alguma vez passou pela cabeça desistir? Ao dia de hoje, alguma fase se calhar mais complicada e que tu tenhas e que assim, ok, se calhar eu não tenho capacidade para isto, capacidade porque eu acredito que não é só o físico, é o emocional. Ou não tenho E há condições muita para fazê-lo. coisa. Claro. Bem, a minha carreira foi toda construída à base de inúmeros obstáculos. Eu tive realmente muitas barreiras, tive a ultrapassar, quer dentro de campo, quer fora dele, sobretudo fora dele. Dentro de campo, na minha atmosfera, na minha rotina, tive as lesões que também me fizeram crescer. E houve uma lesão gravíssima que eu tive. Eu não quis desistir, não é? Eu sabia que ia continuar a jogar futebol, mas aquilo estava a custar tanto. Eu estava fora, estava na melhor equipa do mundo. Foi na altura do Lyon, portanto. Exatamente. Representava o Lyon no momento em que eu achava que estava na minha melhor forma, que ia poder ter mais minutos, que ia ganhar a confiança do treinador. Foi nesse momento que me lesionei e fiz essa lesão ainda por cima. Era tempo Covid, estava a começar o Covid e custou-me mais, até me causa alguma emoção. Isto porque essa lesão eu fiz uma ruptura do tendão daqueles
todo o processo dessa lesão é doloroso. Não, eu a ganhar força, doía, eu saía todas as sessões da fisioterapia a chorar. Não houve uma, até o último dia, foi sempre a chorar, saía de rastos, porque todo o processo de recuperação envolvia a dor. Né? Quando eu voltei a jogar, doía na mesma. E então eu disse, fogo, vale mesmo a pena estar tão longe da minha família a recuperar de uma lesão gravíssima, a lutar tanto para estar na elite. E pronto, pá, se calhar, Jéssica, se calhar tens de dar uns passinhos atrás, vais para o pé de casa. Ainda por cima foi na altura em que todas as jogadoras estavam a voltar a Portugal. E eu, fogo, e as minhas amigas, está tudo em Portugal. E não era um desistir, mas era, eu sentia ali, Jéssica, se calhar o teu propósito, aquilo que tu realmente querias, que era estar sempre entre as melhores, estás a... E, ou seja, não foi um desistir, porque para mim desistir do futebol, desistir daquilo que eu realmente quero é impossível, não posso, mas questionei ali os meus objetivos. Mas pronto, mas a verdade é que eu dei a volta e recuperei bem. E não te arrependes desse passo? Não, na verdade eu não voltei para Portugal, não foi isso que eu fiz. Depois mais à frente. Não, nem me arrependi, não me arrependo de nada de tudo. Esta foi uma lesão que me fez crescer imenso, e pronto, e tudo a posteriori correu bem. E pronto, eu acho que mantive sempre o meu mindset e lá está, foi só uma fase em que se calhar questionei aquilo que era inquestionável. Eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus sonhos, eu quero estar aqui e ponto, e acabou-se aqui a conversa. Nessa fase foi mais difícil, sobretudo em altura de Covid, estava longe da família, não saía de casa, custou um bocadinho, mas dei a volta, tinha que dar, aliás. Eu acredito que sonhar, tu obviamente deves ter sonhado várias vezes chegar onde estás ou até ir mais longe, mas também sabemos, e tu deves saber, como tudo é tão difícil para as mulheres. Sim, é verdade. Portanto, como é que foi gerir estes sonhos, a vontade, a ambição? E estamos a falar de quando tu começaste ao dia de hoje, que devagarinho temos ganho aqui algumas vitórias, não é? Portanto, não estamos exatamente como quando tu começaste no futebol. Claro. Não, as coisas estão muito mais simples. Ainda não estamos... ainda temos um longo caminho. Ainda temos um longo caminho. Vamos falar nisso também. Queremos saber a tua opinião. Um longo caminho a percorrer. Mas eu soube sempre gerir. O mais difícil de gerir foi sempre as lesões ou os momentos em que eu não podia realmente fazer aquilo que mais gostava, em que estava apartada da equipa, mas eu sempre soube gerir tudo isso porque eu sempre quis estar na elite do futebol, eu sempre quis alimentar o meu sonho, mas alimentar também o sonho de outras miúdas, porque eu sempre senti que nós temos muito mais para dar e não era só a Jéssica, não é só a Jéssica. E, aliás, houve muitas colegas minhas com qualidade que acabaram por desistir e tudo mais. Eu acho que isso se calhar foi uma questão de mindset, ou se calhar não sei, eu acredito tanto que a nossa forma de pensar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar na vida é tão importante que depois dentro de campo as coisas acabam por sair. Eu acho que aquilo que nós somos cá fora acabamos por ser aquilo que somos cá fora lá dentro. Certo. E então eu sempre quis alimentar também este sonho e comecei a perceber que era uma referência para outras miúdas e até miúdos. Isto é um bocadinho estranho dizer, mas eu chego estranho porque eu sou jogadora de futebol e podia falar só das miúdas, mas eu tenho muitos miúdos a escreverem a dizer, pronto, que eu sou um exemplo, que sou uma referência, e isso para mim é um, sei lá, é um motivo de orgulho, é algo que me deixa muito satisfeita. E então eu sempre
aliás, já disse isto outras vezes, eu não jogo só para mim, eu jogo também para outras miúdas acreditarem. As coisas... Mas olha, a Marta, a jogadora brasileira, deu uma conferência de imprensa muitíssimo interessante durante o Campeonato do Mundo, em que ela até se emocionou, porque ela falava do facto de, quando ela era mais jovem, não ter ídolos mulheres no futebol, porque não conseguia ver os jogos de mulheres, não passava na televisão. Tu, na altura, também, como é que foi isso para ti? Tu agora, como disseste, és uma referência para muita gente, para raparigas, para rapazes, mas se calhar cresceste a não ter essas referências mulheres no futebol. Talvez a Marta, por exemplo, mas como é que foi também esse crescimento, não tendo se calhar essa Jéssica Silva para te agarrares? Olha, a verdade é que aliás, não era a Jéssica Silva, não era a referência de mim mesma, mas eu, assim que percebi que, quando as mulheres começaram a aparecer na televisão, quando eu lembro-me na altura, o Mundialito ser transmitido num canal televisivo, lembro-me da Eurosport, não sei se posso ou não falar, mas lembro da Eurosport passar os europeus. E era daí que eu conhecia o futebol feminino, mas parecia algo tão longínquo, porque nunca via Portugal, que pronto, achava que era algo impossível tornar-me jogadora de futebol. Mas eu fui construindo o meu caminho e eu tive essas referências, porque eu via a Ana Borges a jogar, eu vi a Edith Fernandes a jogar, eu vi a Carla Couto a jogar, e elas foram as minhas grandes referências. Eu quis sempre, bem, se elas estão lá fora, elas jogam lá fora, elas são as jogadoras da seleção, elas representam o seu país. Eu, aos 16 anos, eu fui chamada, não, aos 16 não, aos 15 anos fui chamada à seleção sub-19 e eu não sabia que existia uma seleção feminina. Portanto, eu tive referências, mas era algo muito longínquo. Claro. Mas pronto, assim que percebi que era possível, eu comecei a trabalhar de uma forma muito dedicada para conseguir ser como qualquer uma delas, sobretudo porque queria muito chegar à seleção A e queria ter um contrato profissional de futebol, que agora em Portugal é realizável, acontece, e eu tive que sair de Portugal para realmente ter o meu contrato profissional, para ser jogadora de futebol. Ou seja, sentes que quase só te valorizaram depois de estares lá fora? Isso sem dúvida alguma. Mas eu acho que isso aconteceu, não só aconteceu a mim, aconteceu às outras jogadoras, como as minhas referências, porque realmente o futebol feminino em Portugal não era conhecido. Aliás, até há bastante pouco tempo, eu lembro-me de dizer: Jéssica, tens um corpo muito atlético. Que desporto praticas? Eu dizia futebol. Ou seja, até há pouco tempo isto acontecia. Portanto, continua a ser, este processo, este caminho está a ser feito, não é de agora, mas continua a ser muito recente comparativamente a outros países em que já se davam os contratos profissionais, em que já haviam campeonatos profissionais. E pronto, esse caminho está a ser feito e há um bocadinho por aí. Estavas aí a falar, sentiste que no início havia assim algum preconceito? Ouviste já alguma vez assim comentários mais, enfim, daqueles que a pessoa faz assim o emoji de revirar os olhos? Não, claro que sim, isso com muita pena minha, eu cresci muito a ouvir esses comentários. Aliás, todos os rapazes da minha escola tiveram comentários impróprios, digamos assim, porque eu era rapariga e pronto, ou era melhor que eles, ou porque sabia, ou porque sabia um bocadinho mais que eles, não sei. Mas recebiam-te, deixavam-te jogar? Não, sim. Por exemplo, quando era mais nova, não. Havia muito essa resistência. Sim, depois quando comecei a crescer no meu secundário, todos, não, Jéssica, vai para a minha equipa, vai para a minha equipa. Mal sabiam eles. Não, eles queriam na equipa deles, mas uma das coisas que mais gosto me dá é ver os miúdos mais novos, dos 7 aos 13, aos 14, que são aquela idade tonta que eles às vezes têm, que eles é que são, e as meninas, não é? Eles reconhecem as jogadoras
reconhecem o futebol feminino, que não só o futebol masculino, e reconhecem as seleções, pronto, falo das seleções de formação, sub-15, sub-16, sub-17, as nossas seleções femininas, e isso antes era impensável. Um miúdo falar sequer do futebol feminino, quer dizer, havia muito mais o comentário do futebol, não é, para meninas, do que... E agora eu sinto que é diferente. Até o meu irmão, com 16 anos, ele está realmente interessado pelo futebol feminino. Ele conhece as miúdas, conhece os prodígios todos do futebol feminino, e acho que isso nota-se, é a diferença, é o caminho que também estamos a percorrer, e ainda bem que assim é, porque tem de ser assim. Claro, claro que sim. A tua família, como é que foi a reação quando tu disseste que querias seguir este caminho? Bem, isto, lá está, eu não sempre me apoiaram, mas nunca a minha profissão ia passar por ser jogadora de futebol, não é? E depois as coisas acabaram por acontecer de uma forma natural, porque eu até ganhei uma certa independência, e naturalmente viam isso com bons olhos, mas eu nunca tive, mesmo hoje eu não tenho a minha família inteira a apoiar-me no estádio, também por a força das circunstâncias, aqui ou ali, mas sempre me apoiaram, nunca foi para eles, não podes jogar. A minha mãe sempre percebeu que eu gostava muito de jogar futebol, toda a gente percebia que eu gostava de jogar a bola, mas quando eu comecei a levar as coisas mais a sério, aceitaram isso naturalmente. Fazer aqui um ponto de situação neste momento. Ok, o futebol, tu como jogadora, sentes que há uma evolução, o que é que falta? Obviamente estamos aqui a falar de uma diferença salarial, mas, por exemplo, ainda o André estava aqui a dizer em off, achas que, por exemplo, justificava existir regras diferentes? Se calhar sim, não sei. Regras diferentes para o futebol feminino do que para o futebol masculino. Adaptações, por exemplo, no vôlei temos a rede mais curta, ter balizas mais pequenas, mais baixas, ter por favor, campos mais... não repitas isso outra vez. Não. Não é ideia minha, atenção. Não, eu sei, mas já tive alguém que me disse que sugeriu isso ativamente. Sugeriu que realmente as balizas tinham de ser mais pequenas, os equipamentos tinham que ser mais justos. Coisas de género. São coisas bastante... Sério? O equipamento... Sim. Isso em termos de utilidade futebolística tem zero, não é? Pois, exatamente, mas acho que tem zero em tudo, não é? Mas para o futebol ser mais atrativo, o equipamento mais justo, as guarda-redes como... são noutra área, mas as balizas têm que ser mais pequenas, porque as guarda-redes não têm capacidade de salto como têm os guarda-redes homens. Coisas do género, já ouvi tudo, mas pessoas importantes a dizerem, portanto... não quero dizer nomes, não é? Não vou dizer, não vou meter em trabalhos. Mas, não, por aí não, de todo. Mas eu acho, sim, que isto devia ser regido pela equidade. Uhum. Não se trata só da igualdade em si, meter isto aqui, assim, ali, não. Eu acho que tem que dar realmente as condições às jogadoras, e quem diz às jogadoras de futebol diz à mulher, porque isto acho que é transversal em todas as áreas, para que realmente todas as condições para que haja a igualdade, não é? E o que eu sinto é que não há, falamos todos de igualdade, e eu não estou a dizer que não estou a falar dos salários, eu estou a falar só de infraestruturas. Ainda há jogadoras a treinarem em sintéticos. Porque é que os jogadores têm os melhores campos e as jogadoras estão a treinar no sintético? Porquê? Porque é que os jogadores treinam
Tem os horários espetaculares e as jogadoras têm que treinar às 8, às 9 da noite, porque isto acontece, é uma realidade. Até porque são coisas provavelmente mais fáceis de resolver do que a questão salarial, que envolve outras questões. É por aí. Eu acho que por exemplo, realmente por exemplo, tu sentes-te triste pelo facto de, não só o Benfica, ainda que tenha feito vários jogos no Estádio da Luz, mas, por exemplo, Benfica e Sporting normalmente jogam nos campos de treino, em Alcochete, no Seixal. Por exemplo, achas que deviam jogar no Estádio da Luz e no Estádio de Alvalade como são as equipas masculinas? Até porque têm sempre boas casas, sempre que... Eu acho que fazia sentido, no mínimo. Eu acho que há tantos exemplos lá fora e acho que nós temos de nos reger pelos bons exemplos. Claro. Há tantas equipas europeias em que abrem os estádios... que dizem que são estádios, não são os estádios dos clubes, são os estádios da equipa masculina, que abrem os estádios da equipa feminina para a equipa feminina jogar. Eu acho que é importante haver isso acontecer, e o Benfica tem-no feito e bem, mas mais do que isso é sentir aqui a diferença, quer dizer, mas porque eles parecem uns extraterrestres? Ninguém os pode ver, pois há uma barreira muito grande e eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu vivi quando estive lá fora, e acho que lá fora nisso estamos muito mais à frente, não é só nisso, é outras coisas, mas quando eu estava na cantina do Lyon a almoçar, e os jogadores da equipa principal estavam a almoçar, sentavam-se ao meu lado. Tudo junto. Não havia aqui a diferença. E eu já vi. Isto aconteceu. Eu não estava aqui a jogar, mas tinha uma colega minha de seleção em que queria pedir uma fotografia com um colega de clube, e havia uma barreira. E então a fotografia é ela de um lado e ele do outro. E ali com uma fita no meio. Sim, não, era mesmo aquelas barreiras. Aí assim, não faz sentido algum. Mas quem é que cria essas barreiras? Eu acho que essas barreiras já estão criadas há muito tempo. Eu acho que têm que ser desconstruídas. Mas isso é papel dos clubes, por exemplo, na tua opinião? Achas que não, sim. Eu acho que um presidente devia cativar e promover essa, no fundo, união. Essa união, no fundo, é o mesmo clube, não é? Sim. E eu sinto que há muito esta separação ao futebol masculino, o futebol feminino. Tu, por exemplo, tu costumas estar perto do... Não querendo aqui especificar o Benfica, mas obviamente é a realidade que tu conheces. Tu costumas estar perto dos jogadores do futebol masculino do Benfica? Ou nos outros clubes onde já estiveste? Não, sim, aqui, lá está. Isso, já estive. Eu, agora, como jogadora do Benfica, as coisas são diferentes, até porque nós não treinávamos no Seixal e agora agora estamos a treinar no Seixal e estamos mais próximas. Claro. Mas sim, há aqui eu acho que aqui em Portugal ainda há muito esta separação, e eu acho que o futebol masculino pode nos ajudar a crescer. Eu acho mesmo que o futebol masculino nos pode ajudar a crescer. Achas que tem feito pouco? Acho que não tem sido o suficiente, pelo menos, não é? Eu gosto de falar de uma forma construtiva em tudo, claro, já sim, porque sim. Não gosto de ser polémica, mas acho que eles têm uma força tão grande que eu acho que devia haver aqui, de alguma forma, uma interação maior. Não devia ser um problema. E eu acho que olha, uma fotografia de família, e eles estão e nós também estamos. Nós somos as equipas séniores, os plantéis profissionais, o escalão maior, digamos assim, porque há o sub-23 e equipa B, mas somos as duas equipas profissionais. Vamos juntá-los. Isso acontece noutros clubes, e eu acho que isso é muito importante, até para catalisar aqui a imagem do clube, a imagem... porque agir acaba por ser uma mensagem também, passa uma mensagem inclusiva, e eu acho que se isso acontecesse, se houvesse aqui uma união e não houvesse esta separação do futebol feminino e o futebol masculino, as coisas podiam ser muito melhores. Mas isto não é no Benfica, isto é de um ponto de vista no geral. Mas não sei, eu acho que o caminho está a ser feito, mas ainda estamos... Baby steps ainda, não é? Exatamente.
Mas lá está, isto para responder à pergunta, entretanto divaguei um bocadinho, é que não é só, não são as novas regras, nem são novas regras. Eu acho é que temos de ter as cabeças alinhadas, as pessoas realmente a quererem o melhor para o futebol feminino. E se pensarmos, não é muito difícil alinhar estratégias, não é muito difícil percebermos qual é o plano para desenvolvermos a modalidade. E eu acho que nisso é que se calhar nós, de um ponto de vista geral, não estamos assim tão alinhados, porque o crescimento seria muito mais rápido e pronto. Mas é uma questão de mentalidades e às vezes é muito difícil mudar. É o mais difícil, talvez. Mas não só em termos de mentalidades, obviamente que a mentalidade é muito importante para desimpedir estes obstáculos, mas também, de um lado mais pragmático, é preciso principalmente dinheiro. Sim. Porque é isso que vai também esbater algumas desigualdades. Tu achas que neste momento, em termos de investimento, em termos daquilo que é o dinheiro que é gerado, em termos de patrocínios, em termos de... Porque para, por exemplo, corrigir as desigualdades salariais, que eu acho que qualquer pessoa decente gostaria que não acontecessem, é preciso muito dinheiro. Tu achas que está a ser feito também esse caminho para trazer dinheiro para o futebol feminino? Patrocínios, para trazer audiências, para trazer tudo isso? Sim, claro que sim. Para já as jogadoras estão a fazer isso lindamente. Porque o futebol está evoluído. E notou-se no Campeonato do Mundo. E notou-se no Campeonato do Mundo e nota-se no Benfica a jogar a Liga das Campeãs. Estou a brincar, mas é verdade. Não, mas é verdade, é um nota-se que há realmente uma vontade. As jogadoras e acho que os clubes estão... Nem todos, não é? Mas os clubes estão a trabalhar de forma a que... não sei, acho que já pensam nisto com mais força e investem mais e olham para nós de uma forma diferente e percebem que o futebol feminino tem um potencial de crescimento, se calhar outra área não tem. Mas eu acho que é importante nós continuarmos a aparecer. E acho que o crescimento do futebol feminino continua também a passar muito pela comunicação e isso realmente eu acredito, porque quando nós começámos a aparecer, as pessoas naturalmente já não é estranho a Jéssica estar ali num placar ou num spot publicitário. Quem diz a Jéssica agora diz mais jogadoras, claro. Ou Kika Nazaré ou Ana Borges. Isto já é normal, isto é um ciclo e as pessoas vão vendo, ou seja, já tentam pelo menos perceber quem são estas pessoas. Jogam futebol. Jogadoras de futebol feminino, afinal existe. E eu acho que isso é tudo um ciclo e naturalmente vai provocando maior interesse. A questão do Mundial, e eu acho que isto eu acho que é um ponto de viragem, digamos assim, que não é para nós também, sim, naturalmente, mas nós já estamos a fazer este caminho há muito tempo. Mas eu acho que há podemos falar, era futebol feminino antes e era futebol feminino pós. Foi o culminar. Sim. Exatamente. E é um bocadinho por aí. Eu acho que a nossa presença no Campeonato do Mundo veio ajudar muito a provocar interesse das pessoas, não só da seleção nacional, mas também no futebol feminino. Vocês sentiram em geral o apoio? Nós sentimos apoio lá, sim, sem dúvida alguma, mas mesmo não estando do lado oposto do mundo. Sim, mas não, eu acho que é geral, mas nós não sabíamos, não tínhamos a noção que tinham existido tantas pessoas. Nós sabíamos números, mas não tínhamos a noção. O vosso foco também era diferente, não é? Não, claro, lá está. Mas ao mesmo tempo não tínhamos noção de que, eu acho que Portugal parou para nos ver jogar. Isto era impensável. Às 8h30 da Acordou mais cedo. Portugal acordou mais cedo. Mas, e quando voltamos a Portugal, há muito o fenómeno de as pessoas pararem. E olha, esta é a nossa atleta. E quem diz a mim, eu tenho outras colegas que vão dizer o mesmo que eu. Ou eu estar a entrar num restaurante e as pessoas irem ter comigo, ou estar no semáforo e saírem do carro e baterem-me no vidro. Isso já aconteceu? Sim, não, mas é incrível, porque nós antes, bem.
passeavas éramos à conhecidos, era vontade, muito mais exato. tranquilo. Agora, não deixa de ser tranquilo porque é bom sentir o carinho das pessoas, é bom sentir que realmente que Portugal se mobilizou para ver a seleção feminina, mas nós não tínhamos, eu não tinha noção de que tanta gente nos tinha estado a ver e agora tenho a certeza se o Benfica encheu o Estádio da Luz com 27 mil pessoas no ano passado, na época passada, eu tenho a certeza que este ano, quando voltarmos a jogar no Estádio da Luz, vamos encher com muitas mais e acho que foi muito boa esta presença podia ter sido melhor competitivamente no sentido em que podíamos ter passado da fase grupos. Nós estivemos muito longe. Nós estivemos muito longe, mas acho que conquistamos muito, muito fora de campo e acho que isso foi mesmo importante. Nós estávamos aqui, por acaso estava eu e a Catarina, estávamos a fazer emissão especial, fizemos o relato e a primeira imagem marcante que fica do Campeonato do Mundo, para além do primeiro golo, para além da bola no poste, foram as tuas lágrimas no hino nacional, na primeira vez que tocou o hino nacional num Campeonato do Mundo. Como é que foi? Eu acredito como é que foi o momento. Mas... Porque eu acho que o hino é... Sim. Não, o hino não, eu não consigo banalizar o hino. É um momento muito, muito especial para mim, mas no primeiro Campeonato do Mundo, olhar e tudo passou pela cabeça. Eu estava ali, passou-me tudo, muito, cada uma, eu já disse isto, cada uma tem a sua história e nós todas acabámos por construir, sei lá, um livro mesmo incrível. Mas eu quando ouvi o hino, lembrei-me de tudo aquilo que tinha acontecido para conseguir estar ali e a verdade é que a minha carreira, muita gente não sabe, mas foi... Muita gente, quer dizer, há gente que agora apareceu e é a Jéssica, mas a Jéssica tem todo um percurso, tem toda uma carreira com alguns percalços e foi sempre na luta, foi sempre a ir à procura da felicidade e pronto, chegar ali ao Campeonato do Mundo foi mesmo especial e foi um dos momentos mais, foi um dos momentos mais gloriosos, posso assim dizer, da minha carreira e pronto, foi só mais um momento em que faz jus àquilo que eu levo comigo sempre, é o não desistir daquilo que nós queremos ser nunca, independentemente que digam não consegues, não podes, já não vais voltar igual por causa da lesão, não, a Jéssica já é um flop. Bem, ou tens que provar. Exatamente, nós só dependemos de nós e pronto, é um bocadinho por aí, por isso é que chorei tanto, mas é muito especial. Foi a nossa primeira vez e foi mesmo bonito. E tu lembras-te segundos antes de subires ao campo o que é que estavas a sentir? Ou é daqueles momentos que tu esquece, já estás tão focada estás que já nem... automático, exatamente, não é? que já não, eu na verdade eu sou a jogadora que eu estava nervosa nos jogos, muito sinceramente estava nervosa, mas quando começa o jogo tu desligas. Desligo. Não, para mim eu estou desesperada, desejosa que comece, porque quando aquilo apito de início acontece, bem, acabam-se os nervos e vamos jogar. Tens algum ritual, alguma música, algum gesto que faças? Não, há muita gente que faz essa pergunta. O único ritual que acontece pode ser chamado ritual, porque acontece efetivamente sempre. É eu dançar no balneário. Se eu não dançar, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Mas mesmo em caso de derrota? Não, isto é antes. Okay. Depois não dá. Em caso de derrota não há cá. Não, eu antes de entrar em campo, todo aquele momento pré-aquecimento, ir ao fisioterapeuta, estou sempre a dançar. Eu danço imenso e pronto, eu gosto muito de dançar. Portanto, se eu não dançar é porque... Alguma música específica ou qualquer uma? Não, qualquer uma. Quer dançar. Perdeu-se uma boa dançarina, mas ganhou-se uma melhor jogadora. Mas no fundo também é esse ritual quase de agradecimento, não é? Por estar onde estás e por ser algo que tu amas, não é? Sim, eu jogar futebol continua a ser
Porque há um dark side no futebol. Eu já o senti muito mesmo. Eu já o senti O lado mesmo. negro da força. Exatamente, mas a verdade é que continua a ser o sítio onde eu estou mais feliz, ou estar com as minhas colegas em balneário, ir para dentro de campo, jogar, fazer aquilo que eu melhor sei fazer e também mais amo fazer. É um privilégio e eu tenho que desfrutar Olha, sempre Jéssica, dessa atmosfera. falavas de um dark side, nós temos 4 minutos, 3 minutos e meio até fechar. Ai, que pressão, não quero. E apesar de ser um dark side, gostávamos também de falar contigo sobre isso. É quase inegável passarmos por aí. O Campeonato do Mundo fica marcado por muitas coisas boas, muito boas mesmo, principalmente a nossa seleção, mas fica também marcado, infelizmente, e agora praticamente já só se fala disso, sobre o caso Rubiales. Neste momento já tivemos outros avanços, a Jani Hermoso já apresentou uma queixa-crime, já muito aconteceu, não vamos fazer aqui um resumo, mas como é que tu, como colega também das jogadoras espanholas, por exemplo, falaste com alguma delas sobre esta questão, alguma que conheças, como é que é para ti, como profissional de futebol e como mulher, ver uma situação destas a manchar tudo isto? Sim, por acaso tive a oportunidade de falar com 2 colegas minhas espanholas. Eu já joguei em Espanha, portanto acompanho o futebol espanhol. Sou fã da qualidade delas, porque elas realmente são uma seleção com uma qualidade imensurável. Já há muito tempo tenho uma seleção de luxo. E o que me deixa triste é realmente este acontecimento ter não só manchado, mas apagado A vitória. Exato, a vitória e todo o feito delas, sobretudo pelas lutas que elas tentaram travar, digamos assim, até bem antes do Campeonato do Mundo. Mas isto é tão simples quanto isto. É triste. É mesmo muito triste, é lamentável que ao dia de hoje as jogadoras tenham que lutar pelo respeito, que eu acho que é transversal em todo o mundo, em toda a área, eu acho que isto tem todo este assunto tem desculpa os 4 minutos, mas isto dava conversa Claro que sim. para uma tarde inteira. Mas a mim custa-me e custou-me até durante o Campeonato do Mundo, até chegar a esta fase, estas jogadoras não terem sido ouvidas. Elas não é de agora. Foi o beijo, mas há outras situações. E elas tiveram que ganhar, aliás, elas tiveram que ganhar um Mundial para conseguirem ser ouvidas. Não faz sentido. E achas que estão a ser ouvidas, apesar disto tudo ainda assim? Tendo em conta que a própria Federação virou-se um pouco contra elas, a certa altura. Sim. Agora não são só as jogadoras, não é? Agora é uma conversa mundial, digamos assim, é uma luta mundial e estamos todas com elas, estamos todos com elas e naturalmente acredito que agora estejam a ser ouvidas. Mesmo assim, falta algo, mas é o que eu digo, eu espero e sei perfeitamente que isto é triste, não é? Mas vai catalisar uma mudança, não só para a seleção espanhola, mas para todo o mundo. Achas que vamos ter menos Rubiales? Sim, sem dúvida alguma. Mas lá está, ainda falta. Eu tenho só que fazer esta última pergunta. O futebol O árbitro mudou-te dá tempo de compensação. enquanto mulher? O futebol ajudou-me a crescer muito enquanto mulher. Eu acho que eu, através do futebol, consigo passar a minha mensagem enquanto mulher, enquanto jogadora de futebol. Espero que um dia também enquanto mãe, e esse é o meu objetivo e esse é o meu propósito também. Por isso é que eu digo muitas vezes que não jogo. Eu não sou só jogadora de futebol e acho que aquilo que nós fazemos fora dele é tão importante como aquilo que nós fazemos lá dentro. Portanto, obrigada futebol, e é mesmo um privilégio através do futebol conseguir passar a minha mensagem e espero continuar a passá-la para toda a gente ouvir, para chegar a todas as gerações, chegar às miúdas, aos miúdos, porque isto ninguém faz o caminho sozinho. É um grande golo.
Estou aqui emocionada, mas olha, Jéssica, muito e muito obrigada por teres vindo até à Rádio Obrigado, Observadores. Jéssica. Muitas felicidades, vamos continuar aqui a acompanhar-te. E... Agora no europeu, já sim. Exatamente. E não, rápida, agora é a uma Liga das rápida- Nações Liga das Nações primeiro. primeiras, Pois exato. é. E uma rápida recuperação e muito Muito obrigada acima obrigada. de tudo por teres vindo. Obrigada. Hoje temos Jéssica Silva em 40 minutos, estamos de regresso para a semana. Até para a semana.